Uma outra situação onde usamos a taxa proporcional é quando encontramos as taxas nominais. É bom lembrar que uma taxa efetiva é a taxa usada para o cálculo do fator que produz o montante ou na hora de determinarmos os juros. É aquela taxa que usamos para os cálculos. No entanto, uma taxa nominal, ela indica proporcionalmente a taxa efetiva. Não é a taxa que vamos utilizar efetivamente nos cálculos. É apenas uma indicação. Vejamos como isso acontece, numa situação concreta. Suponhamos que o problema ou o contrato fala de uma taxa nominal de 12% ao ano. Não é essa taxa que vamos utilizar para determinar os juros ou o montante. Nós temos que definir qual vai ser o período de capitalização da taxa. Se a capitalização for mensal, isso significa, pelo critério de taxa nominal, que aquela taxa anual vem para o período mensal de forma proporcional. Nós temos, então, a taxa efetiva de 1% ao mês. Observe que nós estamos dentro do regime de juros compostos, apenas a determinação da taxa mensal, período de capitalização mensal, foi feita de forma proporcional à taxa nominal dada. Mas se a capitalização for trimestral, devemos tomar a taxa anual de 12% ao ano e ver qual a sua proporcional para o trimestre, que vai ser a taxa efetiva. O trimestre é 1/4 do ano, portanto, a taxa trimestral vai ser de 3% ao trimestre. 3% ao trimestre é a taxa efetiva. Mais uma situação. Suponhamos que a capitalização seja semestral. Se a capitalização é semestral, a taxa efetiva vai ser proporcional, vai resultar em 6% ao semestre. Essa forma de determinar a taxa que efetivamente nós vamos utilizar no cálculo dos juros e do montante, como a proporcionalidade é uma forma aproximada, isso resulta em algumas distorções. Vejamos as distorções que ocorrem quando utilizamos a taxa nominal. Numa situação concreta, tomamos a taxa nominal de 120% ao ano. Vamos determinar a taxa efetiva nas situações de capitalização semestral, bimestral, mensal e diária. Para determinar a taxa semestral efetiva, simplesmente tomamos a taxa de 120% ao ano e dividimos por 2. Nós temos a taxa efetiva semestral de 20% ao semestre. Portanto, a taxa nominal de 120% ao ano implica na taxa de 60% ao semestre, que não é equivalente. Mas, se voltarmos essa taxa de 60% ao semestre, que efetivamente vai ser utilizada no cálculo dos juros e montante, nós temos 1,60 ao quadrado, que resulta em 2,560, e na taxa anual de 156% ao ano. Portanto, a taxa nominal de 120% ao ano, quando feita dessa forma, resulta na mesma taxa anual de 156% ao ano. Uma situação criada pelo fato de tomarmos os 120% ao ano e levarmos para o semestre de forma proporcional e do semestre para o ano voltarmos de forma exponencial. Vejamos no caso da capitalização bimestral. A capitalização bimestral implica numa taxa efetiva de 20% ao bimestre, proporcional aos 120% ao ano. No entanto, se acumularmos exponencialmente no regime de juros compostos 20% ao bimestre para o ano, nós temos 1,20 elevado à sexta, que resulta no fator 2,986. Esse fator significa a taxa de 198,6% ao ano. Portanto, nesse caso, a distorção se torna maior. A taxa nominal de 120% ao ano efetivamente vai ser substituída pela taxa de 198,6% ao ano. Se a taxa de 120% ao ano nominal for com capitalização mensal, a taxa mensal efetiva vai ser de 10% ao mês. Essa mesma taxa de 10% ao mês, quando acumulada para o ano de forma exponencial, resulta no fator 3,138, 1,10 elevado a 12, e numa taxa anual de 213,8%. Portanto, novamente, um aumento na distorção causada pelo uso da taxa nominal, o 120% ao ano,
que foi apenas uma taxa indicativa para a taxa que efetivamente nós vamos utilizar, e essa taxa efetiva anual será de 213,8% ao ano. E, finalmente, para a taxa diária, dividimos a taxa de 120% ao ano por 360. Temos 0,3333, uma dízima periódica, por cento ao dia. Essa mesma taxa acumulada para os 360 dias resulta na taxa anual de 231,3% ao ano. Podemos concluir, portanto, que, na medida que a periodicidade da capitalização, semestral, bimestral, mensal e diária, o período de capitalização vai diminuindo, a distorção causada pela taxa nominal vai aumentando, de 156 até chegar a 231,3% ao ano. Vejamos um exercício. Um banco A cobra a taxa de 240% ao ano. Como não foi especificado que isso aí se trata de uma taxa nominal, então o 240% ao ano já é uma taxa nominal, já é uma taxa efetiva. O banco B cobra 180% ao ano com capitalização semestral, portanto, esse 180% ao ano é uma taxa nominal. O banco C cobra 120% ao ano com capitalização mensal. O banco D, 90% ao ano com capitalização diária. Qual o banco de maior taxa de juros efetiva? Para isso, devemos comparar as taxas. O banco A cobra a taxa de 240% ao ano. O banco B cobra a taxa de 160% ao ano. O banco C, 120% ao ano. E o banco D, 90% ao ano. Porém, os bancos B, C e D têm as suas taxas de forma nominal. Vamos determinar as efetivas. A do banco A será próprio 240% ao ano. Do banco B, os 160% ao ano. Como se trata do banco B de uma capitalização semestral, a taxa vai ser de 80% ao semestre. 80% ao semestre. O banco C, 120% ao ano, resulta em 10% ao mês, com capitalização mensal. Dividimos 120 por 12. E o banco D cobra 90% ao ano com capitalização diária. Dividindo 90 por 360, temos a taxa de 0,25% ao dia. Para podermos comparar essas taxas, devemos levar todas elas para o mesmo período. E com isso, vamos determinar a efetiva anual para cada uma delas. 240% ao ano significa 240% ao ano mesmo, já é efetiva. 80% ao semestre vai ser 1,80 ao quadrado, que dá 3,24, o que resulta em 224%. 10% ao mês é 1,10 elevado a 12, para levar para o ano. Nós temos o fator 3,113 ou 213%. Observando aí que nós estamos colocando de forma aproximada. E 0,25% ao dia, o fator é 1,0025 elevado a 360, fator 2,46, portanto, 146% ao ano. Podemos obter, então, que a taxa do banco A é a maior taxa efetiva.